Existe uma quantidade interessante de animes que passam no Brasil de forma relâmpago. Tem vários motivos para isso. Negociações imperfeitas com canais de TV, títulos deixados na geladeira por muito tempo. O que importa é que para cada Dragon Ball Z existe uns layers. Para cada viagem de Chihiro existe um Cyber Team Akihabara, o filme. E um dos casos mais, bem, conhecido entre os desconhecidos é Popolocrois. Eu sei que alguns de vocês vão comentar. Mas Sago, seu parvo alienado, a pronúncia correta é Popolocrais, como estava em nossa magnânime dublagem. Ok, em primeiro lugar, a dublagem desse anime é uma tragédia. Em segundo, este é o katakana do título. Eis como ele é pronunciado em japonês. Popolocrois. Eis como ele é pronunciado em inglês. Popolocrois. Eu não tô dizendo que a pronúncia do título é um problema super importante, mas eu sinto que o certo é Popolocrois. Popolocrois Monogatari é um anime que passou como uma brisa no Cartoon Network e na Globo, e deixou alguns fãs nostálgicos e admiradores que não lembram de quase nada sobre o anime porque o assistiram há mais de 15 anos. Eu não gosto muito de depender da minha nostalgia para avaliar as coisas, e por isso eu decidi revisitar Popolocrois para ver o que o meu eu mais velho acha da coisa após todos esses anos. E, como eu me orgulho de fazer a minha pesquisa, isso não vai ser uma análise superficial. Senta aí, vamos falar dessa esquecida franquia desde o começo. Tudo começou com um mangá, produzido por Yosuke Tamori, publicado em 1984 no jornal Asahi Shimbun. Ok, na verdade ele foi inicialmente publicado em 78 na revista Pafo, mas a publicação de 84 é considerada o verdadeiro começo da coisa. Pra ser sincero, eu não consegui descobrir quantos capítulos o mangá teve no total, mas chegou a render pelo menos 3 volumes. Esse mangá, Popolocrois Monogatari, ou A História de Popolocrois, narra a saga do Príncipe Pietro, um pequeno monarca amante de aventuras em uma terra fantasiosa chamada, bem, Popolocrois, junto a seus vários amigos, enfrentando perigos e explorando lugares e todas aquelas coisas legais de história de dragões. Não era o mangá mais complexo ou bem desenhado da época, mas tinha um charme que não dava pra negar. E acho que a Sony concordou, tanto que em 1996 encomendaram pra empresa Epyx um jogo pro PlayStation, chamado somente, bem, Popolocrois Monogatari. O jogo era um RPG no PS1, que novo, com um sistema de batalha bem próprio e, acima de tudo, um visual absolutamente delicioso. A história do jogo é uma releitura das aventuras narradas no mangá, e tem como foco a saga de Pietro para salvar a alma de sua mãe de um terrível demônio com a ajuda de vários amigos, como a bruxinha Nárcia, o cientista louco do mal Gamigami e o poderoso Cavaleiro Branco. O jogo parece ter sido um sucesso no Japão, e é lembrado pelos jogadores da época com muito carinho. Eu tenho muita vontade de jogá-lo, porque eu amo dragões e amo RPGs, e esse parece adorável. Mas infelizmente o jogo nunca foi lançado no ocidente, e eu ainda tenho muito que afiar o meu japonês pra encarar tanto kanji. E antes que alguém passe esse vexame nos comentários, sim, há uma versão de PSP que saiu em inglês, e eu joguei ela. Mas ela não é realmente um port desse jogo. É mais tipo um remake que mistura esse jogo com Popolocrois Monogatari 2 e corta metade do conteúdo de ambos para deixar a aventura mais compacta. Não é um péssimo jogo, mas claramente a experiência é incompleta e inferior. O jogo viria a ter 2 continuações em 1998 e 2000, mas antes disso, em outubro de 98, começou a ser exibido um anime da franquia, e é aqui que eu queria enfim chegar. A série, simplesmente chamada Popolocrois Monogatari, na verdade se passa após a história do primeiro jogo, e tem um enredo bem menos tipicamente RPG. Esse enredo gira em torno de uma menina chamada Ryu, uma sucessora da ancestral e esquecida Dinastia do Vento, que misteriosamente aparece em Popolocrois após um acidente envolvendo uma das máquinas do Gamigami. Pietro e Nárcia tentam ajudá-la a descobrir quem ela é e de onde ela veio. E... bom, a base do enredo é essa, mas olha, ele toma uns rumos bem mais doidos que isso, e eu nem sei por onde começar. Vamos começar pelos aspectos mais objetivos, O anime foi produzido pelo estúdio B-Train, que também fez Medabots e vários animes de Dot Hack. Vários animadores talentosos como Atsushi Wakabayashi e Norio Matsumoto trabalharam no projeto, e isso é bem evidente. A animação de Popolocrois é consistentemente boa, se aproveitando ao máximo dos designs simples dos personagens para ilustrar vários pequenos e grandes movimentos de forma dinâmica e expressiva. A trilha sonora ficou a cargo de Ko Otani, um compositor veterano e muito talentoso, responsável pelas poderosas orquestras de títulos tipo Gundam Wing e Shadow of the Colossus. E acredite, ele não fez um trabalho meia boca com Popolocrois. A trilha sonora é simplesmente fantástica, com um ar de grandeza e imponência que se espalha por toda a série.
anime produzido por artistas extremamente talentosos, e faz sentido ele ter deixado sua marca nas memórias de quem o assistiu por aqui durante sua exibição relâmpago. Mas a gente tem que falar do enredo, não temos escolha, a gente tem que falar. E acreditem, fãs nostálgicos que guardam suas memórias desse anime no coração, isso dói mais em mim do que em vocês. Popolocrois Monogatari é uma bagunça sem tamanho. Mais uma vez, eu não sei por onde começar. Bom, acho que posso começar pela direção. O anime foi dirigido por Koichi Mashimo, mais conhecido por dirigir os animes de Dot Hack, além de Noir 1, 2 e 3. Eu não curto a direção dele. Ele pega conceitos e ideias simples e os apresenta de uma forma que eu considero impessoal e pseudo-profunda. Pense em uma pessoa que gosta de usar palavras complicadas que ela não conhece super bem para explicar ideias bem básicas. E o meu desgosto pela direção dele só piora neste caso, porque Popolocrois é uma série para crianças. E, bom, acho que eu tô me adiantando um pouco. Vamos voltar. Começando pelo mais básico. Este anime é a continuação de um jogo, e não faz nada pra facilitar a vida de gente não familiarizada com o jogo. Tipo, nada. O exemplo mais gritante, que me irritava bastante quando eu era criança, é a bruxinha Nárcia. Em vários momentos ela usa uma chave mágica pra se transformar em uma garota com mais melanina, chamada Kai. Por que ela faz isso? Como ela faz isso? Se você não jogou o jogo, azar o seu, porque eles nunca explicam. Só pra constar, é porque ela, como bruxa da floresta, não sobrevive no mar ou no céu. Se transformar em Kai é o único jeito de ela sobreviver nesses meios. Outro exemplo. O anime só muito brevemente menciona que a mãe de Pietro é um dragão e que ele é meio dragão. E também nunca se dá o trabalho de explicar o poder do dragão dele, que é super importante pro enredo. Tudo isso dificulta o entendimento da história, especialmente pro público-alvo, as crianças. E sabe, também não é como se o anime tivesse um monte de atrativos pra quem jogou o jogo. Alguns personagens, especialmente o Cavaleiro Branco e o Gami Gami, têm personalidades radicalmente diferentes nessa encarnação. E a história praticamente nunca faz referência aos eventos e locais do jogo. Não oferece nada pra expandir aquele universo. E ao mesmo tempo não tem as qualidades necessárias pra atrair novos fãs. Mas olha, isso não seria grande empecilho se o resto da história fosse clara e direta. E devia ser. Mas não é. A base do enredo é bem simples. Pietro e Nárcia conhecem uma menina de outro mundo, ou de outro tempo, o anime nunca para pra explicar isso super bem, que é super anti-amizade e anti-socialização com humanos e outros, e no final ela aprende que socialização com humanos e outros é tudo de bom. Temos um ponto A e um ponto B bem fixos, e nas mãos de qualquer outra equipe seria uma linha reta pra chegar lá. Mas a rota de Popolocrois tá mais pra... isso. A história dá várias voltas pra chegar onde obviamente quer chegar, e ela se recusa a manter um status quo e fazer histórias episódicas, e se recusa a usar flashbacks, o que significa que o anime exige 100% da atenção do telespectador em todo o episódio. Mas ei, isso devia ser bom, né? Digo, os melhores animes são aqueles que fazem você não querer perder nenhum episódio, né? Bem, Popolocrois também vai contra isso, porque mesmo se você não perder nenhum episódio, ele é difícil de acompanhar, porque as motivações dos personagens são absurdamente inconsistentes. De início, a Ryu quer voltar pra casa, e os heróis se focam nisso. Um episódio depois, a missão se torna recuperar a memória dela, porque aparentemente ela tem amnésia, apesar disso nunca ter sido bem estabelecido. E no episódio seguinte, ela já não quer mais voltar, só achar outros membros da sua dinastia. E no episódio depois desse, ela quer voltar de novo. E os outros personagens também vivem nessa mesma escravidão aos caprichos do roteirista daquele dia. Pietro é um protagonista bem mal estabelecido, por exemplo, porque ele vai de otimismo polianesco açucarado puro pra pessimismo de literalmente contemplar suicídio em um piscar de olhos, sem uma transição natural ou credível entre os pensamentos. É muito frustrante. Como eu disse, boa parte do anime se apoia na relação de amizade entre Pietro, Ryu e Nárcia. E de fato, no começo e no final da série, esse é o foco. Mas no meio não é. Ryu fica em oposição aos outros dois por 90% da série. Devido à falta de consistência e de motivações, é meio difícil explicar por que exatamente, mas basicamente os três formam um triângulo amoroso e Ryu faz coisas bem reprováveis em nome dele. Transporta um castelo cheio de pessoas por meio de uma terra deserta, manda homens para capturar o Pietro e transformá-lo em um servo pessoal. 2 vezes! E etc. E pra piorar ainda mais tudo isso, os personagens não reagem a nada de um jeito normal. Ryu faz todas essas coisas horríveis, ninguém fica de mal com ela. Gami Gami tenta matar o Pietro, ninguém considera ele uma ameaça. E pra completar essa orquestra de frustração, o anime constantemente promete um final climático e satisfatório, mas praticamente nem tenta cumprir a promessa.
E somando as motivações inconsistentes, com a caracterização absurda e o ritmo super lento da B-Train, esse anime não merece a trilha sonora que tem. E ok, eu admito que até pretendia fechar este vídeo com uma completa anti-recomendação e uma opinião de ei, a nossa nostalgia por esta coisa é cega e injustificável, mas aí eu assisti o segundo anime. Existe um segundo anime. Criado em 2003, Popolocrois, sem Monogatari, adapta a história dos dois jogos da série que foram lançados para o PlayStation 2 na mesma época, Hajimari no Bouken e Tsuki no Okite no Bouken, que se passam bem depois dos primeiros jogos e contam a história de Pinon, filho de Pietro e Narcia. Esse anime não foi produzido pela B-Train, mas sim pela TMS e pela Dentsu, empresas que têm uma longa tradição com animes infantis. Naturalmente, a equipe de produção também é 100% diferente. E isso fica bem claro só de vê-lo. Ele é bem mais coeso e bem menos melancólico do que o primeiro, bem mais típico anime infantil. E também é bem mais previsível e bem menos interessante. E a animação é muito mais feia. E a trilha sonora nem chega aos pés. Popolocrois Monogatari tem isso em comum com os jogos que originaram ele. Não executa as ideias do seu enredo com perfeição, mas tudo que cerca o enredo tem tanto charme. É imperfeito, não tenha dúvidas, mas tem alguma coisa na atmosfera dele, ela conquista a gente. E acho que em retrospecto foi bom ele ter passado no Brasil rápido do jeito que passou. Se ele ficasse em um loop de reprises, seria mais fácil notar que ele não é tão bom quanto a primeira impressão. Mas é uma ótima primeira impressão. Acho que se refizessem a série como um filme, ou só reeditassem ela no formato de filme, eu daria uma recomendação maior. Mas do jeito que é... eu não sei. Assista até o enredo sem rumo começar a te irritar. E se isso nunca chegar a acontecer, que bom. Observações aleatórias que eu não sei como encaixar no vídeo. Em meio aos episódios genéricos e mal animados do anime de 2003, existe um que é surpreendentemente bom. É o episódio 6, que toma um desvio do enredo principal e mostra um dia na vida na casa do Gamigami e seus dois filhos. E não só é divertido e absurdamente adorável, como a animação dele tem bastante personalidade. Eu recomendo esse episódio, mas esse somente. A nossa dublagem de Popolocrois Monogatari é bem menos boa do que a gente lembra, acredite. Sim, o elenco é fantástico, mas mesmo ignorando as romanizações malucas dos nomes, a tradução não tem pé nem cabeça e torna o anime ainda mais difícil de se acompanhar. 飛べるというのは便利なものでござるな。おじさん、おじさん？あ、まあ、良いでござる。どうして風の祠っていうのか知ってる？知ってるでござるよ。祠の前に立つと、ヒューヒューと風が歌うような音が聞こえるからでござる。Sabe, eles parecem duas crianças brincando. Não estão brincando. Não estão? Tudo bem. Por acaso sabe por que o vento faz barulho? Mas é claro que eu sei. É que quando o vento passa, ele bate nos ouvidos da gente e faz aquele barulhinho. Os primeiros dois companheiros de equipe de Pietro no jogo são dois guardas atrapalhados chamados Don e Gon. Eles aparecem bem pouquinho no anime, só como figurantes. Provavelmente por terem seu cargo na dinâmica do grupo ocupado pelos dois assistentes da Ryu, Storm e Thunder. Eles têm um papel maior no anime de 2003, mas é por simples consequência de também estarem nos jogos de PS2 que ele adapta. Sim, eu sei. Em 2015 foi lançado um crossover de Story of Seasons e Popolocrois pro 3DS, mas eu ainda não tive a chance de jogar. Parece fofinho, o que não é surpresa nem pra Popolocrois nem pra Story of Seasons. Ok, guardei a opinião mais controversa pro final. Diferente dos fãs de longa data da franquia, eu não sou grande fã do Gamigami. Digo, pelo menos no anime. No jogo ele é bem qualquer coisa, mas o anime dá muita atenção pras tosquices dele. Uma atenção que eu acho indevida. É como uma piada que perde a graça bem rápido, mas que se arrasta pela eternidade. Mas eu sou parte de uma minoria, eu sei disso. Muita gente considera ele a melhor parte de Popolocrois e tal. A questão é que isso afeta um pouco o meu julgamento da coisa, então eu tinha que falar. É só.
Eu me pergunto se na época parecia uma boa ideia dar um anime infantil pro Koichi Mashimo dirigir. Porque quando rola uma cena tipo o Pietro contemplando o suicídio por um motivo bem besta, eu fico sem entender. E ainda mais estranho é como ele fez outro anime infantil depois.